Olá, doutor, seja bem-vindo. Hoje o nosso encontro é sócio na advocacia. Os cuidados, as regras e também muitas oportunidades. Nosso encontro hoje, ele vem com esse intuito, né, de compartilhar alguns pontos que são necessários desde o momento das primeiras conversas até a formalização através do contrato social. O doutor, se tiver alguma dúvida, sugestão, deixe aqui nos comentários ou no direct, entre em contato conosco. Vamos deixar um pouquinho mais leve, né? Beleza, eu posso atuar sozinho na advocacia? Sim, eu posso atuar tanto como CPF, então como serviço autônomo, profissional liberal, quanto posso buscar um sócio para alavancar o negócio, né? Eu sempre oriento naquele sentido que o Estatuto da OAB traz todo um regramento específico para a advocacia, trazendo esse caráter não empresarial nas atividades advocatícias, mas a gente não pode esquecer que é um negócio sim, né? Que ele precisa de gestão financeira, ver gestão de contratos, gestão de pessoal, essa parte administrativa, o comprar bem, onde eu vou investir os meus recursos. Então, é uma gestão que precisa de atenção, em especial, né, a questão tributária, porque pagar a menor é muito risco, né? Então, é um risco muito grande, não tem aplicação hoje no país que supere uma notificação, uma cobrança, né, através de uma notificação do fisco, porque além do recolhimento atualizado daquele débito, o valor original corrigido, mais multas e juros, eu tenho a penalidade por não ter declarado a tempo ou por não ter enviado a declaração devida. Então, é importante na sua atividade ter esse cuidado, né, esse olhar mais holístico, mais sistêmico. Então, a gente precisa olhar para várias atividades e considerar a atividade jurídica, sim, como negócio. E trazendo como negócio, eu trabalhando sozinha como advogada, eu tenho a limitação do tempo. Então, do tempo, muitas vezes também da técnica, de repente eu atuo em uma determinada área, trabalhista ou mesmo empresarial, e muitas vezes vem lá uma demanda tributária ou uma demanda criminal, e eu não tenho essa especialidade, mas eu tenho cliente, que é o meu maior ativo. Então, por que eu vou deixar ele sair do meu escritório? Então, aí que entram a parte dos sócios, né, que se complementam. Então, na minha sociedade é importante eu estabelecer o porquê que eu firmei, eu trouxe para aquele CNPJ, para a constituição daquela sociedade, por que eu trouxe essa pessoa, né? Esse profissional. Ah, foi pela habilidade dele, por algo que eu não tenho expertise muitas vezes, ou que eu estou sobrecarregado. Então, é importante sempre estabelecer essa relação da sociedade com muito cuidado, com muitas vezes ali naquela necessidade da hora, naquele ímpeto, né? Vamos colocar, vai dar tudo certo e tal. Muitas vezes a gente não se planeja, muitas vezes não se verifica exatamente as atribuições de cada sócio. Então, é importante estabelecer as regras já de início. É possível estabelecer algumas regras no contrato social, que é o contrato social em que há a homologação da OAB. É importante também destacar a verificação se de repente o doutor participa de outras sociedades empresárias. É possível? Sim, é possível. Só não é possível ser MEI. De qualquer forma, não há como a gente fazer uma transformação, né, do MEI para a sociedade de advocacia. Então, haverá necessidade, sim, de baixa do MEI, do microempreendedor individual, e a criação, então, dessa sociedade de advocacia. Mas nada impede de o doutor ser sócio de outra sociedade empresária. Só teria que verificar a questão da movimentação do grupo, né? O que significa isso? De repente se optou-se, né, por abrir aquele CNPJ da sociedade de advocacia e se optou pelo regime do Simples Nacional. O Simples Nacional hoje no Brasil, ele tem um limite de faturamento, um limite de 4.800.000. Então, de repente, o doutor participa de uma outra sociedade do Simples Nacional, dependendo, os dois casos podem acontecer. De repente, aquela sociedade, o doutor tem uma participação lá de mais de 10%, e também aquela sociedade já está com faturamento, um exemplo, de 3.500.000 ou 4 milhões. E, de repente, aqui na sociedade de advocacia, eu estou no Simples Nacional e tenho um faturamento lá de 2 milhões.
Então, eu somo 4 milhões lá daquela sociedade que eu participo e mais os 2 milhões aqui da advocacia, gerou 6 milhões. Então, todas as empresas caem. Então, a gente precisa ter esse cuidado de verificar, né, no momento já da constituição da sociedade, e verificar se aqueles sócios, eles participam de outras empresas. Então, é feita uma análise na questão também do administrador, na questão de limite do capital social. Então, é importante ter essa conversa com seu contador para optar pelo melhor regime e acabar não prejudicando uma outra sociedade que tenha um tratamento favorecido e diferenciado nessa questão de tributação, certo? Outro ponto, é muito importante tomar cuidado na elaboração do contrato social. Muitas vezes a gente faz de forma automática, com modelos prontos, e não se atém às características daquela sociedade em específico, né? Muitas vezes, isso aqui é uma burocracia, eu toco assim mesmo. Mas não, contrato social é a identidade da criação de uma pessoa, que se chama pessoa jurídica. Mas nada impede de, já no contrato social, estabelecer regras à parte, que seria como lá no casamento, uma escrituração, né? Um pacto antinupcial ou um contrato de namoro. Então é um instrumento jurídico na qual se estabelece ali algumas regras, algumas condições. Sim, é importante também, lá no contrato social, conversar com seu sócio, verificar a questão da responsabilidade, da divisão das atribuições, se vai ser um sócio patrimonialista, quer dizer, cotista, ou se vai ser um sócio de serviços, quais são as regras em caso de falecimento, os herdeiros entrarão automaticamente naquela sociedade ou não, existirão regras específicas no caso de avaliação do acervo patrimonial. Então, essas regras, elas podem estar estabelecidas no próprio contrato social ou em documento apartado, que a gente chama termo de acordo entre sócios. Então, ali é importante todas as regras que o doutor conversou, materializar, formalizar através desse termo de acordo entre os sócios, principalmente em caso de repente, invalidez, né? Uma ausência daquela sociedade, caso morte. Essa questão da herança é muito, muito importante ela já ser verificada até mesmo antes, né? Então, o nosso assunto hoje é trazer quais são as possibilidades de entrada de sócios. Nós temos a possibilidade homologada pela OAB, a questão do contrato de associados. Associados é uma modalidade muito antiga, tudo de bom. É um contrato à parte, ele não faz parte do contrato principal, do contrato social original, qual ali tem os sócios, ali a gente coloca as regras, condições ali dos honorários, divisão, né, tanto de honorários de sucumbência, honorários recorrentes, o êxito. Então, as condições daquela relação são estabelecidas nesse contrato de associado. Eu, pessoa jurídica, que firma um contrato com um associado, qual é o cuidado que eu preciso ter? A condição tributária, nesse momento, essa pessoa jurídica, ela assume uma responsabilidade tributária. O que significa isso, Elisângela? A gente sabe que qualquer valor que entra na conta, de primeiro momento, né, o fisco considera aquilo ali como uma receita, uma renda. Agora, se aquela renda foi proveniente de um aluguel, se foi referente de um ganho de capital na venda de um imóvel, são situações em que eu posso justificar. Mas, de primeiro momento, eu vou ser cobrada como se renda fosse. E hoje a renda, ela tem caráter de trabalho exercido por aquele profissional autônomo. Então, ali a incidência da contribuição previdenciária e também das regras da tributação do imposto de renda. Se eu tenho uma relação pessoa jurídica com pessoa física, esse autônomo, advogado, que tem um contrato associado. Nesse momento em que essa pessoa jurídica efetua um pagamento para essa pessoa física, essa pessoa jurídica é a responsável por reter tributos dessa pessoa física. Na questão do INSS, ela tem obrigação de reter 11% do valor que vai ser pago para este profissional, limitado ao salário máximo de contribuição hoje no país, que é de R$ 8.157,91, que gera ali uma contribuição que seria, né, no máximo, então, de 11% sobre esse 8 mil e pouquinho.
Só que essa pessoa jurídica, beleza, ela reteve do profissional, ela não teve esse custo, ela paga o valor líquido para o profissional. Mas é importante destacar aqui que é importante, já lá na conversa, antes de assinar o contrato, o doutor conversar com esse profissional, trazer a ciência que ele vai receber um valor menor. Um exemplo, o honorário recebido foi R$ 10.000. Ele tem que ter o entendimento que vai ser retido de INSS ali 11%, né, desse R$ 10.000, que limitado ali aos 8.157, tanto número, né? Mas então ele não vai receber o 10 mil bruto, o valor 10 mil na conta, não. Ele vai ter uma retenção de INSS e também vai ter uma retenção de imposto de renda. Então ele tem esse desconto. A pessoa jurídica aqui que reteve, o seu contador vai ter esse valor e vai informar em uma obrigação acessória e vai enviar essa informação para a Receita Federal e vai gerar uma guia para a pessoa jurídica efetuar o pagamento. Só que não é só o valor retido desse profissional. Eu, pessoa jurídica, assumo responsabilidade de uma obrigação patronal de 20%. Muitas vezes, por esquecimento, muitas pessoas jurídicas não estão efetuando esse recolhimento. Então, olha o risco, né, no caso de uma notificação do fisco, em cima de todos os repasses ao longo de 5 anos, naqueles repasses das pessoas físicas. Importante também destacar que, quando eu faço a retenção diretamente lá no cálculo, no recibo desse profissional autônomo, lembra que eu comentei que tem um teto máximo de INSS, que hoje é 8.157,41? Quando eu estou aqui do outro lado, como pessoa jurídica, não tem esse limite. Então, se de repente eu passei R$ 10.000 para esse autônomo, eu, como pessoa jurídica, tenho que recolher R$ 2.000. Se eu te passei 50 mil, é 20% sobre os 50 mil. É muito importante que o doutor coloque na sua precificação esse custo tributário, né, que é muito alto. A atividade jurídica obteve um grande benefício desde junho de 2022. A atividade jurídica recebeu um benefício fiscal muito forte, que é o reconhecimento das parcerias. Lembra que eu comentei ainda há pouco essa condição de contrato social? Era algo, só que tributariamente extremamente caro. Por quê? A relação entre pessoa física, né? Então tem essa questão ali da retenção, tem mais 20%, então a carga tributária é muito alta. Enquanto que agora, o que a Receita Federal, né, a legislação federal, melhor dizendo, alterou então o Estatuto da OAB, lá no artigo 15, trouxe lá no parágrafo 9º a condição de que as sociedades de advogados ou de advocacia têm condição da exclusão da receita que for transferida para outra sociedade de advogados ou de advocacia. Então, olha a economia tributária neste sentido, né? Então, eu, além de ter uma relação PJ, pessoa jurídica com pessoa jurídica, então ali eu tenho uma condição de parceria entre uma sociedade de advocacia com outra sociedade de advocacia, então a relação ali não é PJ-PF, essa relação da parceria, nesse ponto não tem incidência nenhuma, nem dos 20% da obrigação da contribuição patronal previdenciária, e nem a necessidade de retenção de 11% do advogado, pessoa física, e nem a retenção do imposto de renda. Olha só a economia. Essa relação PJ-PJ, ela é muito benéfica. E além de tudo isso ainda, os advogados conseguiram esse benefício que outras profissões não têm. Então, se eu recebo do meu cliente R$ 1.000, por mais que eu tenha feito parcerias, eu vou tributar em cima de R$ 1.000. Né? Agora, na advocacia, não. Existe a possibilidade, então, a partir de junho de 2022, a exclusão da base de cálculo da receita do valor do repasse ao parceiro. Só que tem um cuidado. O que acontece? Essa relação, o dinheiro, um exemplo que veio proveniente lá do êxito do contrato recorrente, ou mesmo de uma sucumbência, ele entra integral na conta do parceiro prospector, do escritório 1. Esse escritório 1 efetua o pagamento lá para o escritório 2. Então, o que a gente precisa hoje? A Receita Federal, no caso da advocacia, ela ainda não se manifestou no sentido de trazer o exato procedimento desse fato. Nesse momento que eu transfiro para o escritório 2, eu preciso ter, como a Receita Federal ainda não padronizou a nota fiscal, no país como um todo, ainda não tem esse procedimento. Então, cabe à contabilidade
Por isso que eu trago assim essa necessidade do doutor conversar com o seu contador nesse sentido, para que traga essa especialidade para dentro dos demonstrativos contábeis, essa exclusividade da advocacia, né? Ah, mas a Receita Federal ainda não se manifestou, então eu vou ficar aqui cruzada e vou recolher, entrou 100 mil na conta, eu vou retributar 100 mil. Não, eu não fiquei com 100 mil, eu só fiquei com 50, imagina eu pagar 50% a maior. Aí que entra a especialidade do seu contador. Muito importante o doutor sempre manter essa visão. Ai, mas eu não gosto de números, eu não entendo nada. Mas assim, né? Nos negócios, não dá pra gente fazer só aquilo que a gente gosta e não dá pra gente fazer só aquilo que a gente sabe fazer. O que eu aprendi, né? A ideia, claro que o doutor não vai fazer os lançamentos contábeis, né? A gente vai terceirizar esse trabalho. O doutor pode também terceirizar a gestão financeira do seu escritório, né? Passar para um profissional, uma empresa de sua confiança, né? Que faça essa questão. Hoje está muito comum a palavra BPO financeiro, né? A parte da contabilidade consultiva, até um trabalho que a gente faz. Principalmente, às vezes, até o doutor tem um grande escritório de advocacia, já tem o seu contador, mantenha e nada impede de contratar uma assessoria ou uma consultoria no sentido de ajustar o próprio sistema de gestão da sua advocacia, esses controles dos contratos de parceria e tal. Por que eu falo dessa questão da necessidade desse controle muito específico? Justamente pela economia tributária. Como não tem um procedimento claro, transparente ainda por parte do fisco, eu posso ser notificada assim. Mas fica tranquila, mas eu vou ser notificada, mas tenho aqui, ó, o meu razão contábil, trazendo as contas exclusivas, o meu DRE, o meu balancete mensal, se foi o final do ano é o balanço patrimonial, eu tenho junto o meu contrato de parceria firmado, homologado pela própria OAB, eu tenho as notas fiscais, tanto ali que foram emitidas pelo escritório 1 quanto pelo escritório 2, eu obedeci todo esse cuidado, eu trago isso como cuidado, mas o cuidado me traz às vezes uma economia de 60%, de 50% na tributação. Então é muito importante esse ponto, né? Outra possibilidade de alavancar também os negócios na advocacia é a contratação de estagiários, né? O estagiário, só o cuidado, ele não tem retenção nenhuma. O único ponto é firmar com a universidade um convênio, com o estagiário um termo de estágio. E também contratar o seguro anual desse estagiário. Pede também, o doutor de repente tem ali uma política de vale alimentação, transporte, tudo isso são ajudas de custo que não têm incidência tributária. Então é possível também trabalhar com os advogados, às vezes, que estão próximos para se formar, né? Que são os estagiários. E terceiro, claro, já visando assim, o crescimento do seu escritório, no momento ali da contratação do estagiário, trazer essa visão que ele pode ter um crescimento, né? Que ele pode vir a ser um associado, que de repente o doutor vai incentivá-lo a abrir uma sociedade e assim ter a possibilidade de um contrato de parceria. De repente, na política negocial do seu escritório, tem sim, é viável ter os sócios seletistas, né? Os empregados, os funcionários. Por quê? A gente tem que tomar cuidado que, tanto na relação do contrato de associado, quanto no contrato de parceria, nós temos que cuidar com os requisitos trabalhistas, do vínculo empregatício, né? Então, a atualidade pode ter, né? Só que a questão da subordinação, né? Nessa relação de associado e de parceiro, tem que ter muito claro a questão da liberdade. Então, a liberdade de ele cuidar da agenda dele, de ele trabalhar. Então, é muito importante, às vezes, naquela relação, ter muito clara essa questão da produtividade e dessa liberdade. Eu digo, acho que é a palavra que define a questão ali para separar, para resguardar qualquer vínculo empregatício, é essa questão da liberdade, né? Então, respeitando isso, muitas vezes, no mundo dos negócios jurídicos, há necessidade de ter aquele profissional com dedicação exclusiva ao escritório e que precisa cumprir horário, que precisa, sim, estar dentro de uma estrutura com responsabilidades, com atribuições, com gerência, né, com essa parte da hierarquia bem clara. Então, muitas vezes, vale, sim, a pena contratá-lo como seletista e aí que eu puxo também essa necessidade da precificação no escritório em si, né? A precificação da atividade jurídica. Então, nessa relação, eu já fiz o cálculo ali, se eu preciso de um associado, com toda aquela parte tributária que a gente comentou, tenho
a questão da parceria e quanto custaria ele como seletista, né? Quais são as vantagens, quais são os pontos positivos dessa relação e colocar na precificação, né? E eu tenho ali o custo do meu processo. Então, é importante também ser analisado esse ponto. Eu sempre falo assim, que na medida do possível, claro, que quando eu abro o meu CNPJ, a partir do momento em que eu busco um outro sócio, é importante vocês conversarem sobre dinheiro. Muitas vezes eu vejo assim que a relação sociedade empresarial ou sociedade de advocacia é uma relação muito parecida com casamento, né? Então, muitas vezes, daquele ímpeto, naquela paixão, ai, eu não vou falar de dinheiro, porque o que ele vai achar disso, né? Mas é importante, fale agora, defina, como a gente conversou ali no começo da live, faça o seu termo de acordo entre sócios, né? Não precisa descrever isso tudo no contrato social, que é um instrumento público, que outras pessoas ficam sabendo, né? Faz um acordo entre sócios, um documento particular, que é válido juridicamente, né? Definam as atribuições de cada sócio ali. E é importante, sim, uma saúde do teu negócio. Entre com valor financeiro de verdade. Possibilidade lá, eu falei ali dos 18 mil como capital social, até uns 20, 30 mil em dinheiro, é possível a gente colocar em dinheiro, moeda nacional, né, em dinheiro mesmo. Mas é importante, sim, de repente, o doutor abrir uma conta bancária específica da atividade jurídica e fazer um aporte, tanto da sua parte quanto da parte dos sócios. E a partir dali, a sociedade já começa com uma saúde financeira mínima e vão, né, a receita, despesas, isso tudo vai se trabalhando no patrimônio e que no final do exercício pode ser alocado, apurado se houve lucro ou prejuízo, né? Então, esse lucro ou prejuízo, essa é uma das grandes vantagens. Esse lucro apurado em determinado período, ele é transferido para os sócios isento de imposto de renda. Então, a grande vantagem também de ter o CNPJ, né? Então, é importante, então, nesse destaque ali, de verificar se ali haverá um contrato, um sócio patrimonialista, cotista, que ele vai fazer parte da lucratividade do negócio, né? E também vai ter o direito, em caso de saída daquele sócio, o ressarcimento, né? A apuração dos haveres daquela sociedade e a distribuição para ele, né? Como forma de reembolso por ele ter investido antecipadamente. Uma outra possibilidade é a inclusão de sócios de serviços. Essa é uma relação em que é uma vantagem, ele participa do contrato social, ele tem direito a um valor de distribuição dos lucros estabelecidos naquele acordo. Esse sócio de serviço ele vai participar de um percentual sobre a lucratividade do negócio. Então, ele assume igual se fosse um contrato, um sócio cotista, né, do Prolabore, então ele precisa ter um Prolabore no mínimo de um salário mínimo, e ele tem direito à distribuição dos lucros sem incidência de tributação. Lembra a relação lá do associado? Olha como é vantajosa. Aqui eu garanto o Prolabore, pode ser de um mínimo ao salário mínimo ou mais, mas a distribuição de lucros é isenta. Então, é uma grande vantagem nessa questão então de sócio de serviços. É uma figura muito escassa nos contratos sociais, tanto de sociedade de advocacia quanto da sociedade empresarial. E é uma economia bem significativa. Incentiva aquele sócio a crescer no negócio, né, de mentalizar que o negócio é dele, que ele vai participar daquela crescimento patrimonial, né, patrimonial do que ele fizer, do seu serviço. Né? Se de repente a lucratividade no negócio foi adquirido bens, imóveis, novos veículos, na saída dele ele não participa do patrimônio, né? Ele vai participar do fruto do crescimento em que ele participou e tem direito à distribuição dos seus lucros. Ele não participa do patrimônio daquele escritório, certo? Esses seriam então os principais pontos. Como eu comentei lá no início da live, ficaremos muito felizes com o contato do doutor, da doutora, uma reunião, a gente se coloca à disposição. Também deixa a sua pergunta, sugestão, crítica também. A gente está aberto a recebimento de sugestões, interação. Inscreva-se no canal, dá o sininho e compartilha. Doutor, conte com a gente, conte com a Conara. Obrigada, vocês sempre maravilhosos. Já sou cliente e estou sendo muito bem atendida. Ai, Ana, obrigada. Muito obrigada pela sua presença, estamos à sua disposição. Tudo de bom, tchau, tchau.